diferente. Primeira razão do porquê que nós estamos aqui nessa noite, Lamentação de Jeremias 3:22, é porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Segunda razão do porquê que nós estamos aqui hoje, Jesus lá em João no capítulo 6, no seu versículo 44, na parte A do versículo, ele disse assim: ninguém vem a mim se o Pai não o quiser. Se você está aqui hoje na presença do Filho, é porque o Pai quis que você estivesse aqui. Porque lá em Mateus, no seu capítulo 18, no seu versículo 20, ele disse: e onde estiver 2 ou 3 reunidos na minha presença, eu estarei no meio deles. E a palavra ainda diz que céus passarão, terra passarão, mas as palavras dele não passará. Amém, irmão? Se você acredita nessa palavra, pega a sua Bíblia, levanta ela para cima e dá um brado de glória só para alegrar. Aleluia. O coração desse pregador. Aleluias. Um homem dotado de uma cultura elevada, ele não era que nem eu, assim, que sabe muito pouquinho. Ele não era que nem eu, que tem pouco conhecimento, não. Lucas, ele era doutor. Lucas, ele era um médico. Ele tinha conhecimento, ele tinha cultura, ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento. E quando ele começa a escrever o livro de Atos, que assim como o livro de Efésios, para mim é o livro mais poderoso da Bíblia, do Novo Testamento, melhor dizer, assim como o livro de Hebreus fala de fé de uma forma tão profunda, para mim o livro de Atos é um dos livros mais emocionantes da Bíblia Sagrada, é ação do começo ao fim. E quando ele começa a escrever Atos dos Apóstolos, ele começa a falar no princípio da igreja de Cristo, lá em Atos 2, quando os discípulos estavam todos reunidos em uma igrejinha, ali orando, cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo o que Jesus tinha mandado. Jesus disse: eis que vou, mas não vos deixarei só, ficai em Jerusalém, saia só de Jerusalém, quando do céu fostes revestido de poder, só quando do céu vier a virtude. E os discípulos ali estavam, orando na casa do Senhor, orando, até que de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios da glória. A explosão metafísica do poder, da glória, da unção do Senhor se manifestou naquela igrejinha. Todos os crentes foram cheios, todos os crentes sentiram a efusão do poder do Senhor, todos os crentes começaram a falar em línguas, todos os crentes foram batizados no Espírito Santo e no fogo. E aí começou os crentes pregando a palavra com eloquência, pregando a palavra com sabedoria, pregando a palavra com ciência. Pedro, melhor dizendo, começou a arrebatar as almas com a sua pregação. O lugar que Pedro chegava para pregar era ondas de almas entrando no céu, era ondas de almas sendo o nome escrito no livro da vida. O poder estava fluindo na vida de Paulo, e a igreja começou a crescer, a palavra começou a se propagar em toda a terra, e Jesus começou a distribuir da unção do seu poder, não somente para os sacerdotes, não somente para os apóstolos, não somente para as moças, mas também para a de meia idade, mas também para a de terceira idade, não somente para os jovens moços, mas para os jovens de meia idade, para os jovens de terceira idade. Todo aquele que tinha fé recebia o poder, todo aquele que tinha fé recebia a unção, todo aquele que tinha fé recebia o batismo, a virtude, a glória do Senhor na sua vida. E lá em Atos 6, os apóstolos, os homens do Senhor, levantaram diáconos, homens cheios de sabedoria, homens com uma boa índole, homens com um caráter animado diante do Senhor, homens cheios do Espírito Santo. E no meio desses homens, Deus levantou um por nome de Estevão. Repita comigo: Estevão. Deus levantou Estevão, e Estevão era um desses jovens, cheio da unção, cheio da virtude, cheio da graça, cheio da sabedoria. No ministério dele, Deus operava milagres, operava maravilha. Estevão era cheio da presença do Senhor. No lugar que ele pregava, havia pessoas de muito longe para poder disputar com ele, por causa da sabedoria que ele tinha, por causa da excelência do Espírito que estava na vida dele. Não era ele que era grande, mas era o Espírito que estava nele, que era excelente. E por ele estar cheio da unção, por ele estar cheio da presença, por ele estar cheio da palavra, ele foi perseguido, ele foi caluniado, porque as
Senhor vem na sua vida, você é destacado no reino. E quando você é destacado no reino, você é caluniado, você é perseguido. Perseguiram Estevão e levaram ele para uma reunião. E lá na reunião, se você for ver, lá em Atos 7, ele prega, ele destrincha a palavra lá do Velho Testamento até o Novo Testamento. Uma linda mensagem, um lindo sermão. Naquele momento, eles pegaram Estevão, levaram Estevão para fora, apedrejaram Estevão. E a palavra do Senhor diz que quando Estevão foi morto, pegaram as roupas de Estevão e colocaram aos pés de um homem por nome de Saulo. Repita comigo, Saulo. Renove a sua atenção. A Bíblia diz que as vestes de Estevão foi colocada nos pés de Saulo. Eu quando olho para essa cena, eu só consigo me lembrar de uma cena igual, lá de quando aquele homem, profeta do Senhor, Elias, leão dos profetas, foi assunto aos céus, e as vestes dele caiu aos pés de um jovem por nome de Eliseu. A capa de Elias caiu aos pés de Eliseu, e ali o ministério que estava na vida de Elias passou para a vida de Eliseu. A unção que estava na vida de Elias passou para a vida de Eliseu, mas não passou de forma normal, passou de forma dobrada. Eliseu recebeu a unção dobrada. Há um mistério nisso. As roupas de um homem cheio da unção foi colocada nos pés de um homem normal. Eu não sei se foi uma transição de ministério, mas uma coisa eu tenho certeza: a unção que estava sobre Estevão tocou no coração de Saulo. Porque assim, irmão, você, pastor Isaías, você tem unção, não somente no seu coração, não somente na sua voz, as suas mãos têm unção, a sua roupa tem unção, irmã Cristina, a tua pele tem unção, a tua face tem unção, o teu cabelo tem unção, pastor Oséias, a tua palavra tem unção, o teu violão tem unção, pastor, a sua vida tem unção, tudo aquilo que há na sua vida tem unção, tudo aquilo que está em você tem unção. Olha lá em Salmo 133, fala que o Arão tinha tanta unção, que a unção que descia sobre a cabeça de Arão, ela corria sobre a sua barba, e a unção, o azeite que descia sobre Arão, descia sobre as vestes. E agora eu começo a olhar para uma ótica espiritual, que Arão, o lugar que ele ia, ele repartia unção, o lugar que ele ia, pingava unção, o lugar que ele ia, cheirava unção, ele estava cheio da unção, porque a unção de Deus nas nossas vidas está em tudo aquilo que é nosso. Você tem unção, e esta unção, quando toca em alguém, esta unção a quebranta, esta unção muda a realidade. Se o ministério foi mudado para Saulo, eu não sei, mas eu sei que a unção que havia naquele diácono mexeu no coração dele. Saulo ainda cheirava ameaça para os cristãos, porque até aí ele era um perseguidor de cristãos, e ele, com a autoridade dos grandes daquela época, ele vai para Damasco para prender os cristãos. Agora eu imagino Saulo sentado em seu cavalo, com os seus soldados atrás, indo e pensando: meu Deus, talvez Saulo estava lá dentro do sinédrio, estava lá dentro da reunião e ouviu a mensagem de Estevão, porque a Bíblia não diz onde ele estava, mas diz que ele consentiu com a morte de Estevão. Talvez ele estava lá dentro, talvez ele ouviu a mensagem daquele diácono, talvez ele viu a face dele resplandecendo, talvez ele viu a unção na face de Estevão, talvez ele sentiu o poder daquela palavra, e o coração dele estava num ponto de interrogação: o que é isso? Que unção é essa? Que graça é essa? Que palavra é essa? Que virtude diferente é essa? Na vida desse menino, na vida desse jovem. E lá ia ele em cima do cavalo: meu Deus, o que é isso? Quem é esse Jesus? Eu vou perseguir esse Jesus, eu vou pegar esse Jesus, eu vou pegar o Jesus dos cristãos. E lá ia ele em cima do seu cavalo para Damasco. Mas na estrada de Damasco, a Bíblia fala que a voz do Senhor, que é a voz de muitas águas, que é como voz de trombeta, ela ecoou do alto dos céus. E quando a voz do Senhor ecoa, quando aquele que te persegue ouve a voz do Senhor, ele tem que cair por terra. Ali Saulo, ele caiu por terra. E eu começo a imaginar agora e ver a cena: Saulo caiu no cavalo e dando de cara no chão. E ali ele, porque ele ouviu a voz do Senhor, ele perdeu as forças e ele começou a tentar se
flores verdes aqui também. Olha aqui, aí lá estava Saulo tentando se levantar do chão, e quando ele tentava se levantar sem força, ele esfregava a cara na terra, porque é isso que acontece com aquele que persegue crente ungido, aquele que persegue a sua vida, ele uma hora vai cair por terra. Três coisas acontecem com quem persegue crente. Pergunta para mim qual é. A primeira coisa, ou ele dá de cara na terra e se converte e dá testemunho, ou Deus arranca ele